Título: Construções em Análise, 1937. A presente tradução é uma reimpressão corrigida da publicada em 1950. Este artigo foi publicado em dezembro de 1937. Embora, como Freud observa, as construções tenham recebido muito menos atenção do que as interpretações nos debates da técnica analítica, seus próprios escritos contêm muitas alusões a elas. Há 2 ou 3 exemplos completos delas em suas histórias clínicas na Análise do Ratman, 1909, e na Análise do Wolfman, 1918b. Todo o último caso gira em torno de uma construção, mas a questão é especificamente examinada na seção 5. Finalmente, as construções desempenharam um grande papel na história clínica da jovem homossexual, 1920A, como fica claro na seção 1. O artigo termina pelo exame de um assunto em que Freud estava muito interessado nesse período: a distinção entre o que descreveu como verdade histórica e material. Agora, iniciaremos o texto. Título: Construções em Análise. Sempre me pareceu ser algo grandemente a crédito de certo bem conhecido homem de ciência ter ele tratado a psicanálise com justiça numa época em que a maioria das outras pessoas não se sentiam em tal obrigação. Em determinada ocasião, todavia, expressou ele uma opinião sobre a técnica analítica que foi, ao mesmo tempo, depreciativa e injusta. Disse que, ao fornecermos interpretações a um paciente, tratamo-lo segundo o famoso princípio do heads I win, tails you lose. Isso equivale a dizer que, se o paciente concorda conosco, então a interpretação está certa, mas, se nos contradiz, isso constitui apenas sinal de sua resistência, o que novamente demonstra que estamos certos. Desse modo, estamos sempre com a razão contra o pobre e desamparado infeliz que estamos analisando, não importando como ele reaja ao que lhe apresentamos. Ora, de uma vez que é realmente verdade que um não de nossos pacientes não é, via de regra, suficiente para nos fazer abandonar uma interpretação como incorreta, uma revelação como essa sobre a natureza de nossa técnica foi muito bem acolhida pelos opositores da análise. Vale a pena, portanto, fornecer uma descrição pormenorizada de como estamos acostumados a chegar a uma avaliação do sim ou do não de nossos pacientes durante o tratamento analítico, travessão de sua expressão de concordância ou de negação no correr dessa apologia. Naturalmente, o analista militante
nada aprenderá que já não saiba. É terreno familiar que o trabalho da análise visa a induzir o paciente a abandonar as repressões, empregando a palavra no sentido mais amplo, própria a seu primitivo desenvolvimento, e a substituí-las por reações de um tipo que corresponda a uma condição psiquicamente madura. Com esse intuito em vista, ele deve ser levado a recordar certas experiências e os impulsos afetivos por ela invocados, os quais presentemente ele esqueceu. Sabemos que seus atuais sintomas e inibições são consequências de repressões desse tipo, que constituem um substituto para aquelas que esquece. Que tipo de material põe ele à nossa disposição, de que possamos fazer uso para colocá-lo no caminho da recuperação das lembranças perdidas? Todos os tipos de coisa. Fornece-nos fragmentos dessas lembranças em seus sonhos, valiosíssimos em si mesmos, mas via de regra seriamente deformados por todos os fatores relacionados à formação dos sonhos. Se ele se entrega à associação livre, produz ainda ideias em que podemos descobrir alusões às experiências reprimidas e derivados dos impulsos afetivos recalcados, bem como das reações contra eles. Finalmente, há sugestões de repetições dos afetos pertencentes ao material reprimido, que podem ser encontradas em ações desempenhadas pelo paciente, algumas bastante importantes, outras triviais, tanto dentro quanto fora da situação analítica. Nossa experiência demonstrou que a relação de transferência que se estabelece com o analista é especificamente calculada para favorecer o retorno dessas conexões emocionais, dessa matéria-prima, travessão, se assim podemos descrevê-la, travessão, que temos de reunir aquilo de que estamos à procura. Estamos à procura de um quadro dos anos esquecidos do paciente que seja igualmente digno de confiança e, em todos os aspectos essenciais, completo. Nesse ponto, porém, somos recordados de que o trabalho de análise consiste em duas partes inteiramente diferentes, que ele é levado a cabo em duas localidades separadas, que envolve duas pessoas, a cada uma das quais é atribuída uma tarefa distinta. Pode por um momento parecer estranho que um fato tão fundamental não tenha sido apontado muito tempo atrás, mas imediatamente se perceberá que nada estava sendo retido nisso, que se trata de um fato universalmente conhecido e, por assim dizer, auto-evidente, e que simplesmente é colocado em relevo aqui, examinado
isoladamente para um propósito específico. Todos nós sabemos que a pessoa que está sendo analisada tem de ser induzida a recordar algo que foi por ela experimentado e reprimido, e os determinantes dinâmicos desse processo são tão interessantes que a outra parte do trabalho, a tarefa desempenhada pelo analista, foi empurrada para o segundo plano. O analista não experimentou nem reprimiu nada do material em consideração. Sua tarefa não pode ser recordar algo. Qual é então sua tarefa? Sua tarefa é a de completar aquilo que foi esquecido a partir dos traços que deixou atrás de si, ou mais corretamente, construí-lo. A ocasião e o modo como transmite suas construções à pessoa que está sendo analisada, bem como as explicações com que as faz acompanhar, constituem o vínculo entre as duas partes do trabalho de análise, entre o seu próprio papel e o do paciente. Seu trabalho de construção, ou, se preferir, de reconstrução, assemelha-se muito à escavação feita por um arqueólogo de alguma morada que foi destruída e soterrada, ou de algum antigo edifício. Os dois processos são, de fato, idênticos, exceto pelo fato de que o analista trabalha em melhores condições e tem mais material à sua disposição para ajudá-lo, já que aquilo com que está tratando não é algo destruído, mas algo que ainda está vivo, travessão, e talvez por outra razão também. Mas assim como o arqueólogo ergue as paredes do prédio a partir dos alicerces que permaneceram de pé, determina o número e a posição das colunas pelas depressões no chão, e reconstrói as decorações e as pinturas murais a partir dos restos encontrados nos escombros. Assim também o analista procede quando extrai suas inferências a partir dos fragmentos de lembranças, das associações e do comportamento do sujeito da análise. Ambos possuem direito indiscutido a reconstruir por meio da suplementação e da combinação dos restos que sobreviveram. Ambos, ademais, estão sujeitos a muitas das mesmas dificuldades e fontes de erro. Um dos mais melindrosos problemas com que se defronta o arqueólogo é notoriamente a determinação da idade relativa de seus achados, e se um objeto faz seu aparecimento em determinado nível, frequentemente resta decidir se ele pertence a esse nível ou se foi carregado para o mesmo devido a alguma perturbação subsequente. É fácil imaginar as dúvidas correspondentes que surgem no caso das construções analíticas. O analista, como dissemos, trabalha em condições mais favoráveis do que o arqueólogo,
já que dispõe de material que não pode ter correspondente nas escavações, tal como as repetições de reações que datam da tenra infância e tudo que é indicado pela transferência em conexão com essas repetições. Mas, além disso, há que manter em mente que o escavador está lidando com objetos destruídos, dos quais grandes e importantes partes certamente se perderam pela violência mecânica, pelo fogo ou pelo sangue. Nenhum esforço pode resultar em sua descoberta e levar a que sejam unidas aos restos que permaneceram. O único curso que se lhe acha aberto é o da reconstrução, que por essa razão com frequência só pode atingir um certo grau de probabilidade. Mas, com o objeto psíquico cuja história primitiva o analista está buscando recuperar é diferente. Aqui defrontamo-nos regularmente com uma situação que, com o objeto arqueológico, ocorre apenas em circunstâncias raras, tais como as de Pompeia ou da tumba de Tutancâmon. Todos os elementos essenciais estão preservados, mesmo coisas que parecem completamente esquecidas estão presentes de alguma maneira em algum lugar e simplesmente foram enterradas e tornadas inacessíveis ao indivíduo. Na verdade, como sabemos, é possível duvidar de que alguma estrutura psíquica possa realmente ser vítima de destruição total. Depende exclusivamente do trabalho analítico obtermos sucesso em trazer à luz o que está completamente oculto. Há apenas dois outros fatos que pesam contra a extraordinária vantagem que assim é desfrutada pelo trabalho de análise, a saber que os objetos psíquicos são incomparavelmente mais complicados do que os objetos materiais do escavador e que possuímos um conhecimento insuficiente do que podemos esperar encontrar, uma vez que sua estrutura mais refinada contém tanta coisa que ainda é misteriosa. Mas nossa comparação entre as duas formas de trabalho não pode ir além disso, pois a principal diferença entre elas reside no fato de que, para o arqueólogo, a reconstrução é o objetivo e o final de seus esforços, ao passo que, para o analista, a construção constitui apenas um trabalho preliminar. Subtítulo 2. A construção não é, porém, um trabalho preliminar, no sentido de que a totalidade dela deve ser completada antes que o trabalho seguinte possa começar, tal como, por exemplo, é o caso com a construção de casas, onde todas as paredes devem estar erguidas e todas as janelas inseridas antes que a decoração interna das peças possa ser empreendida. Todo analista sabe que as coisas acontecem de modo diferente no tratamento analítico e que aí
Ambos os tipos de trabalho são executados lado a lado, um deles sempre um pouco à frente e o outro a segui-lo. O analista completa um fragmento da construção e o comunica ao sujeito da análise de maneira a que possa agir sobre ele. Constrói então um outro fragmento a partir do novo material que sobre ele se derrama. Lida com este da mesma maneira e prossegue desse modo alternado até o fim. Se nas descrições da técnica analítica se fala tão pouco sobre construções, isso se deve ao fato de que, em troca, se fala nas interpretações em seus efeitos, mas acho que construção é de longe a descrição mais apropriada. Interpretação aplica-se a algo que se faz a algum elemento isolado do material, tal como uma associação ou uma parapraxia. Trata-se de uma construção. Porém, quando se põe perante o sujeito da análise um fragmento de sua história primitiva que ele esqueceu, aproximadamente da seguinte maneira, abre aspas, até os 11 anos de idade você considerava o único e ilimitado possuidor de sua mãe. Apareceu então um outro bebê e lhe trouxe uma séria desilusão. Sua mãe abandonou você por algum tempo e mesmo após o reaparecimento dela, nunca mais se dedicou exclusivamente a você. Seus sentimentos para com ela se tornaram ambivalentes. Seu pai adquiriu nova importância para você, e assim por diante. No presente artigo, nossa atenção se voltará exclusivamente para esse trabalho preliminar desempenhado pelas construções, e aqui no próprio início surge a questão de saber que garantia temos enquanto trabalhamos nessas construções de que não estamos cometendo equívocos e arriscando o êxito do tratamento pela apresentação de alguma construção incorreta. Pode parecer que em todos os casos seja impossível dar alguma resposta a essa questão. Contudo, mesmo antes de debatê-la, podemos dar ouvidos a certa informação confortadora que é fornecida pela experiência analítica, uma vez que com esta aprendemos que nenhum dano é causado se ocasionalmente cometemos um equívoco e oferecemos ao paciente uma construção errada como sendo a verdade histórica provável. Acha-se envolvido, é natural, um desperdício de tempo, e todo aquele que não faça mais do que apresentar ao paciente combinações falsas não criará boa impressão nele, nem levará o tratamento muito longe. Entretanto, um equívoco isolado desse tipo não pode causar prejuízo. O que realmente ocorre em tal caso é antes o fato de o paciente permanecer intocado pelo que foi dito e não reagir nem com sim nem com não,
isso tem possibilidade de não significar nada mais senão que sua reação é adiada. Se, porém, nada mais se desenvolve, podemos concluir que cometemos um equívoco e admitiremos isso para o paciente em alguma oportunidade apropriada, sem nada sacrificar de nossa autoridade. Essa oportunidade surgirá quando vier à luz um novo material que nos permita fazer uma construção melhor e assim corrigir nosso erro. Dessa maneira, a construção falsa é abandonada, como se nunca tivesse sido feita. Na verdade, frequentemente ficamos com a impressão de que, tomando de empréstimo as palavras de Polônio, nossa isca de falsidade fisgou uma carpa de verdade. O perigo de desencaminharmos um paciente por sugestão, persuadindo-o a aceitar coisa em que nós próprios acreditamos, mas que ele não deveria aceitar, de certo foi enormemente exagerado. Um analista teria de se comportar muito incorretamente antes que tal infortúnio pudesse dominá-lo. Acima de tudo, teria de se culpar por não permitir que seus pacientes tenham oportunidade de falar. Posso garantir, sem me gabar, que um tal abuso de sugestão jamais ocorreu em minha clínica. Já decorre do que foi dito que, de modo algum, estamos inclinados a negligenciar as indicações que podem ser inferidas a partir da reação do paciente quando lhe oferecemos uma de nossas construções. O assunto deve ser examinado em pormenor. É verdade que não aceitamos o não de uma pessoa em análise por seu valor nominal. Tampouco, porém, permitimos que seu sim seja aceito. Não há justificação para que nos acusem de que invariavelmente deformamos suas observações, transformando-as em confirmação. Na realidade, as coisas não são tão simples assim, e não tornamos fácil para nós próprios chegar a uma conclusão. Um simples sim do paciente de modo algum deixa de ser ambíguo. Na verdade, pode significar que ele reconhece a correção da construção que lhe foi apresentada, mas pode também não ter sentido ou mesmo merecer ser descrito como hipócrita, uma vez que pode convir a sua resistência fazer uso de um assentimento de uma verdade que não foi descoberta. O sim não possui valor a menos que seja seguido por confirmações indiretas, a menos que o paciente imediatamente após o sim produza novas lembranças que completem e ampliem a construção. Apenas em tal caso consideramos que o sim tratou completamente do assunto em debate. Um não, provindo de uma pessoa em análise, é tão ambíguo quanto um sim, na verdade, de menor valor ainda. Em alguns raros casos, ele mostra ser a expressão de uma dissensão legítima. Muito mais frequentemente expressa uma resistência que pode ter sido evocada pelo tema geral da construção,
que lhe foi apresentada, mas que de modo igualmente fácil pode ter surgido de algum outro fator da complexa situação analítica. Um não de um paciente, portanto, não constitui prova de correção de uma construção, ainda que seja perfeitamente compatível com ela, uma vez que toda construção desse tipo é incompleta, pois abrange apenas um pequeno fragmento dos eventos esquecidos. Estamos livres para supor que o paciente não está de fato discutindo o que lhe foi dito, mas baseando sua contradição na parte que ainda não foi revelada. Via de regra, não dará seu assentimento até que tenha sabido de toda a verdade. Travessão, a qual a miúde abrange um campo muito grande. Dessa maneira, a única interpretação segura de seu não é que ele aponta para a qualidade de não ser completo. Não se pode haver dúvida de que a construção não lhe disse tudo. Parece, portanto, que as elocuções diretas do paciente depois que lhe foi oferecida uma construção fornecem muito poucas provas sobre a questão de saber se estivemos certos ou errados. É do maior interesse que existam formas indiretas de confirmação, que são sob todos os aspectos fidedignas. Uma delas é uma forma de expressão utilizada como que por consenso, com muito pequena variação, pelas mais diferentes pessoas, entre parênteses, nunca pensei, ou entre parênteses, nunca teria pensado, ou entre parênteses, isso, ou entre parênteses, nisso. Isso pode ser traduzido sem qualquer hesitação por: sim, o senhor está certo dessa vez, sobre meu inconsciente. Infelizmente, essa fórmula tão bem-vinda ao analista chega a seus ouvidos com mais frequência depois de interpretações isoladas do que depois de ele ter produzido uma ampla construção. Confirmação igualmente valiosa está implícita, dessa vez expressa positivamente, quando o paciente responde com uma associação que contém algo semelhante ou análogo ao conteúdo da construção. Em vez de extrair um exemplo disso de uma análise, o que seria fácil de achar, mas longo de relatar, prefiro fornecer um relato de uma pequena experiência extra-analítica que apresenta uma situação semelhante de modo tão notável que produz efeito quase cômico. Essa experiência se relacionou a um de meus colegas que há muito tempo atrás me escolhera como consultor em sua clínica médica. Certo dia, contudo, trouxe sua jovem esposa para me ver, pois estava causando problemas para ele. Recusava-se, sob toda sorte de pretextos, a ter relações sexuais com ele. E o que ele esperava de mim, evidentemente, era que expusesse a ela as consequências de seu comportamento imprudente. Ingressei no assunto e expliquei-lhe que sua recusa provavelmente teria resultados desafortunados para a saúde de seu marido ou o deixaria exposto a tentações que poderiam conduzir ao rompimento de seu matrimônio.
Nesse ponto, ele subitamente me interrompeu com a observação, abre aspas, o inglês que você diagnosticou como sofrendo de um tumor cerebral morreu também, fecha aspas. A princípio, a observação pareceu incompreensível, o também. Em sua frase era um mistério, pois não faláramos de ninguém que tivesse falecido. Pouco tempo depois, porém, compreendi. Evidentemente, o homem estava pretendendo confirmar o que eu dissera. Estava querendo dizer, abre aspas, sim, você certamente tem toda a razão. Seu diagnóstico foi confirmado no caso do outro paciente também, fecha aspas. Era um excelente paralelo às confirmações indiretas que, na análise, obtemos a partir das associações. Não tentarei negar que, postos de lado por meu colega, também havia outros pensamentos que tinham sua parte na determinação da observação dele, confirmações indiretas oriundas de associações que se ajustam ao conteúdo de uma construção, travessão que nos forneceu um também, como aquele de minha história, travessão, proporcionam base valiosa para julgar se a construção tem probabilidade de ser confirmada no decorrer da análise. É particularmente notável quando, por meio de uma parapraxia, uma confirmação desse tipo se insinua numa negação direta. Publiquei outrora em outro lugar um belo exemplo disso. O nome Jauner, familiar em Viena, surgira repetidamente nos sonhos de um de meus pacientes, sem que uma explicação suficiente aparecesse em suas associações. Finalmente apresentei a interpretação de que, quando dizia Jauner, provavelmente queria dizer Gauner, velhaco, ao que ele prontamente replicou: isso me parece Geogt demais, em vez de Geogt, só que o primeiro Geogt tem J e o segundo tem G. Ousado, exagerado. Ou então outra vez, quando sugeri a um paciente que ele considerava determinados honorários muito altos, ele pretendeu negar a sugestão com as palavras: $10 não são nada para mim. Mas, em vez de dólares, inseriu uma moeda de menor valor e disse 10 shillings. Se uma análise é dominada por poderosos fatores que impõem uma reação terapêutica negativa, tais como sentimento de culpa, necessidade masoquista de sofrer ou repugnância por receber auxílio do analista, o comportamento do paciente depois que lhe foi oferecida uma construção frequentemente torna bastante fácil para nós que cheguemos à decisão que estamos procurando. Se a construção é errada, não há mudança no paciente, mas se é correta ou fornece uma aproximação da verdade, ele reage a ela com um inequívoco agravamento de seus sintomas e de seu estado geral. Podemos resumir o assunto afirmando que não há justificativa para a censura de que negligenciamos ou subestimamos a importância da atitude assumida pelos que estão
em análise para com nossas construções. Prestamo-lhes atenção e com frequência dela derivamos informações valiosas, mas essas reações do paciente raramente deixam de ser ambíguas e não dão oportunidade para um julgamento final. Só o curso ulterior da análise nos capacita a decidir se nossas construções são corretas ou inúteis. Não pretendemos que uma construção individual seja algo mais do que uma conjectura que aguarda exame, confirmação ou rejeição. Não reivindicamos autoridade para ela, não exigimos uma concordância direta do paciente. Não discutimos com ele caso a princípio a negue. Em suma, conduzimo-nos segundo o modelo de conhecida figura de uma das farsas de Nestroy, Travessão. O criado que tem nos lábios uma só resposta para qualquer questão ou objeção, abre aspas, tudo se tornará claro no decorrer dos futuros desenvolvimentos. Fecha aspas. Subtítulo 3. Como é que isso ocorre no processo da análise travessão? O modo como uma conjectura nossa se transforma em convicção do paciente travessão. Mal vale a pena ser descrito. Tudo isso é familiar a todo analista a partir de sua experiência cotidiana e é inteligível sem dificuldade. Apenas um ponto exige investigação e explicação. O caminho que parte da construção do analista deveria terminar na recordação do paciente, mas nem sempre ele conduz tão longe. Com bastante frequência não conseguimos fazer o paciente recordar o que foi reprimido. Em vez disso, se a análise é corretamente efetuada, produzimos nele uma convicção segura da verdade da construção, a qual alcança o mesmo resultado terapêutico que uma lembrança recapturada. O problema de saber quais as circunstâncias em que isso ocorre e de saber como é possível que aquilo que parece ser um substituto incompleto produza, todavia, um resultado completo, travessão. Tudo isso constitui assunto para uma investigação posterior. Concluirei esse breve artigo com algumas considerações que descerram uma perspectiva mais ampla. Fiquei impressionado pelo modo como, em certas análises, a comunicação de uma construção, obviamente apropriada, evocou nos pacientes um fenômeno surpreendente e, a princípio, incompreensível. Tiveram evocadas recordações vivas, travessão, que eles próprios descreveram como ultraclaras, travessão, mas o que eles recordaram não foi o evento que era o tema da construção, mas pormenores relativos a esse tema. Por exemplo, recordaram com a normal nitidez os rostos das pessoas envolvidas na construção ou as salas em que algo da espécie poderia ter acontecido, ou um passo adiante, os móveis dessas salas, travessão, sobre as quais naturalmente a construção não tinha possibilidade de ter qualquer conhecimento. Isso ocorreu tanto em sonhos
imediatamente depois que a construção foi apresentada, quanto em estados de vigília, semelhantes a fantasias. Essas próprias recordações não conduziram a nada mais e pareceu plausível considerá-las como produto de uma conciliação. O impulso ascendente do reprimido colocado em atividade pela apresentação da construção se esforçou por conduzir os importantes traços de memória para a consciência. Uma resistência, porém, alcançou êxito, travessão. Não, é verdade, em deter esse movimento, travessão, mas em deslocá-lo para objetos adjacentes de menor significação. Essas recordações poderiam ser descritas como alucinações se uma crença em sua presença concreta se tivesse somado à sua clareza. A importância dessa analogia pareceu maior quando observei que alucinações verdadeiras corriam ocasionalmente no caso de outros pacientes que certamente não eram psicóticos. Minha linha de pensamento progrediu da seguinte forma: talvez seja uma característica geral das alucinações, travessão, a qual uma atenção suficiente não foi até agora prestada, travessão, que nelas algo que foi experimentado na infância e depois esquecido retorne, travessão, algo que a criança viu ou ouviu numa época em que ainda mal podia falar e que agora força o seu caminho à consciência, provavelmente deformado e deslocado devido à operação de forças que se opõem a esse retorno. Em vista da estreita relação existente entre alucinações e formas específicas de psicose, nossa linha de pensamento pode ser levada ainda mais além. Pode ser que os próprios delírios em que essas alucinações são constantemente incorporadas sejam menos independentes do impulso ascendente do inconsciente e do retorno do reprimido do que geralmente presumimos. No mecanismo de um delírio, via de regra, acentuamos apenas dois fatores: o afastamento do mundo real e suas forças motivadoras, por um lado, e a influência exercida pela realização de desejos sobre o conteúdo do delírio, por outro. Mas não poderá acontecer que o processo dinâmico seja antes o ato de o afastamento da realidade ser explorado pelo impulso ascendente do reprimido, a fim de forçar seu conteúdo à consciência, enquanto as resistências despertadas por esse processo e a inclinação à realização de desejo partilham da responsabilidade pela deformação e pelo deslocamento do que é recordado. Esse é, afinal de contas, o mecanismo familiar dos sonhos, o qual, desde tempos imemoriais, a intuição igualou a loucura. Essa visão dos delírios não é, penso eu,
inteiramente nova, não o bastante dá ênfase a um ponto de vista que geralmente não é trazido para o primeiro plano. A essência dela é que há não apenas método na loucura, como o poeta já percebera, mas também um fragmento de verdade histórica, sendo plausível supor que a crença compulsiva que se liga aos delírios derive sua força exatamente de fontes infantis desse tipo. Tudo o que posso produzir hoje em apoio dessa teoria são reminiscências, não impressões novas. Provavelmente valeria a pena fazer uma tentativa de estudar casos do distúrbio em apreço com base nas hipóteses que foram aqui apresentadas e também efetuar seu tratamento segundo essas mesmas linhas. Abandonar-se-ia o vão esforço de convencer o paciente do erro de seu delírio e de sua contradição da realidade, e pelo contrário, reconhecimento de seu núcleo de verdade permitiria um campo comum sobre o qual o trabalho terapêutico poderia desenvolver-se. Esse trabalho consistiria em libertar o fragmento de verdade histórica de suas deformações e ligações com o dia presente real, e em conduzi-lo de volta para o ponto do passado a que pertence. A transposição de material do passado esquecido para o presente ou para uma expectativa de futuro é, na verdade, ocorrência habitual nos neuróticos, não menos do que nos psicóticos, com bastante frequência quando um neurótico é levado por um estado de ansiedade a esperar a ocorrência de algum acontecimento terrível, ele de fato está simplesmente sob a influência de uma lembrança reprimida que está procurando ingressar na consciência, mas não pode tornar-se consciente de que algo que era naquela ocasião terrificante realmente aconteceu. Acredito que adquiriríamos um grande e valioso conhecimento a partir de um trabalho desse tipo com psicóticos, mesmo que não conduzisse a nenhum sucesso terapêutico. Estou ciente de que é de pouca utilidade tratar um assunto tão importante da maneira apressada que aqui empreguei. Contudo, não pude resistir à sedução de uma analogia. Os delírios dos pacientes parecem-me ser os equivalentes das construções que erguemos no decurso de um tratamento analítico. Travessão. Tentativas de explicação e de cura. Embora seja verdade que estas, sob as condições de uma psicose, não podem fazer mais do que substituir o fragmento de realidade que está sendo rejeitado no passado remoto. Será tarefa de cada investigação individual revelar as conexões íntimas existentes entre o material da rejeição atual e o da repressão original, tal como nossa construção só é eficaz porque recupera um fragmento de experiência perdida. Assim também o delírio deve ser o poder convincente ao elemento de verdade histórica
que ele insere no lugar da realidade rejeitada. Dessa maneira, uma proposição que originalmente asseverei apenas quanto à histeria se aplicaria também aos delírios, a saber, que aqueles que lhes são sujeitos estão sofrendo de suas próprias reminiscências. Nunca pretendi, através dessa breve fórmula, discutir a complexidade da causação da doença ou excluir o funcionamento de muitos outros fatores. Se considerarmos a humanidade como um todo e substituirmos o indivíduo humano isolado por ela, descobriremos que também ela desenvolveu delírios que são inacessíveis à crítica lógica e que contradizem a realidade. Se apesar disso esses delírios são capazes de exercer um poder extraordinário sobre os homens, a investigação nos conduz à mesma explicação que no caso do indivíduo isolado. Eles devem seu poder ao elemento de verdade histórica que trouxeram à tona a partir da repressão do passado esquecido e primevo.